Vamos lá? Essa aula, eu acho que eu vou preferir projetar a minha tela. Vai ter algumas animaçõezinhas aqui. Eu acho que eu vou preferir projetar pela tela. Não é assim que faz. Aqui. Aqui. Então, a ideia de hoje é a gente falar sobre a pressão atmosférica. Juntamente com a temperatura e com a umidade, que é o terceiro elemento fundamental para você definir os tipos climáticos e a circulação atmosférica. O que vem a ser, qual é a definição de pressão atmosférica? A pressão atmosférica, a definição dela, ela é uma força física, tá? Ela é a força que significa o peso, né, a força-peso exercido pela atmosfera sobre a superfície terrestre. Vocês que foram bons alunos de física, vocês se recordam que a gente utiliza a palavra peso de maneira incorreta. Quando você fala, eu vou me pesar, vai na balança, você vai se pesar, né? Tá errado o uso dessa palavra peso, assim, quando você vai verificar a sua massa corporal numa balança. Quando você sobe na balança, você está medindo a sua massa corporal, você está medindo a quantidade de matéria que está no seu corpo, tá? Peso não é a mesma coisa que quantidade de matéria. Peso é a força que esta quantidade de matéria, qualquer que seja o corpo que a gente está lidando, né? É a força que uma determinada quantidade de matéria exerce sobre uma determinada superfície. Então, sim, o seu corpo tem peso, porque ele está exercendo uma força sobre a superfície terrestre, tá? Mas essa força que o seu corpo exerce sobre a superfície terrestre, ela depende, por exemplo, da gravidade. E a gravidade não é a mesma em todos os pontos do universo. A gravidade é uma coisa na Terra, é uma coisa em Marte, e é uma coisa em Júpiter, percebe? Então, o seu corpo, não interessa se você está aqui na Terra, se você está em Marte, se você está em Júpiter, o seu corpo continua sendo o mesmo. A massa do seu corpo continua sendo a mesma. Mas a força que você vai exercer sobre a superfície vai ser diferente em Marte, na Terra e em Júpiter, tá? Porque eles têm forças de gravidades diferentes, né? Eles vão puxar você para baixo com forças diferentes, tá? Então, o peso é a medida dessa força que um determinado corpo exerce sobre a superfície. Podemos falar de você ou qualquer outro corpo que esteja aqui, no caso que nos interessa, sobre a superfície terrestre, tá? Então, o que a gente chama de pressão atmosférica é a força que a massa da atmosfera, a quantidade de matéria da atmosfera, exerce sobre a superfície terrestre. Tá? Então, o que vai depender aí para a gente determinar a pressão atmosférica? Depende, obviamente, da gravidade da Terra, né? Quanto maior a gravidade, maior vai ser a força-peso. Mas como a gente está se limitando à gravidade da Terra, então a gente não vai colocar essa variável aqui, né? Mas saibam que a pressão atmosférica na Terra é uma coisa e em Júpiter é outra, por causa da gravidade, entre outros fatores. Então, depende, obviamente, da gravidade, tá? Depende da quantidade de ar, né? Quanto mais concentrado estiver o ar, né? Uma parcela de ar que está mais concentrada, ela vai exercer mais força-peso do que uma parcela de ar mais rarefeito, tá? Depende da composição, tá? Se você tem um ar que está mais poluído, se você tem um ar que está mais úmido, tá? Isso faz diferença, porque as diferentes moléculas que compõem o ar têm diferentes quantidades de massa, portanto, elas vão exercer quantidades de força diferentes sobre a superfície, tá? E depende também da temperatura, tá? Por quê? Porque o ar, quando ele está mais aquecido, ele fica mais rarefeito, as moléculas ficam mais abertas, mais espaço entre si, tá? Então, ela vai exercer menos força-peso, menos pressão atmosférica. Então, a gente vai ver
aí ao longo da aula de hoje como é que funciona o jogo de todos esses fatores aí interagindo entre si, tá? Se você for considerar a atmosfera como um todo, ela tem aproximadamente a pressão de 1 kg por centímetro quadrado ao nível do mar. Ou seja, se você for pegar 1 centímetro quadrado, um quadrado de 1 centímetro de lado, a coluna de ar que tem em cima de todo desse quadradinho aí, tem 1 kg de ar. Essa é a massa aproximadamente, né? 1 kg de ar para cada centímetro quadrado sobre a superfície terrestre medida ao nível do mar. O que é importante frisar que é ao nível do mar? Porque a gente já tinha visto em aulas anteriores que a maior parte da atmosfera, por conta da gravidade, ela se concentra próximo do nível do mar, né? Próximo da superfície terrestre. Conforme você vai subindo a montanha, vai diminuindo a quantidade de ar que tá disponível, né? É mais difícil você respirar na montanha porque realmente tem menos ar lá em cima. Tá? O instrumento que nós utilizamos para medir a pressão atmosférica se chama barômetro. Baro quer dizer pressão, metro medida, então a medida da pressão. Ou então o barógrafo. Vocês se recordam, né? Se o instrumento, se o nome dele termina em grafo, ele não apenas mede, mas ele também registra. O instrumento que termina em metro, ele não registra. Ele depende de um instrumentador, né? De um observador que vai lá observar, né? De hora em hora ou uma vez por dia, que seja, para fazer o registro, tá? O barógrafo não, né? Aquele negócio dele ter a canetinha, né? A canetinha já vai registrando. Ou então, hoje mais modernamente, né? Instrumentos digitais que já vai mandando os dados direto para a internet. Tá? Como é que funciona o barômetro? O barômetro, ele foi um instrumento descoberto por um cientista chamado Evangelista Torricelli, que a intenção dele, quando ele inventou esse instrumento, era medir a altitude. Tá? Era verificar a altitude lá das montanhas lá na Itália. Tá? Por quê? Porque ele já tinha percebido, né? Todo mundo já tinha percebido que conforme você vai subindo a montanha, vai ficando mais difícil respirar. Então isso significaria que tem menos ar lá em cima. Então ele bolou essa ideia do barômetro para fazer essa medição da quantidade de ar, né, que tinha aí pela montanha, conforme você fosse subindo, e a partir dali inferir a altitude, apostando na noção de que conforme você fosse subindo ia ter uma taxa de proporção em que a pressão ia diminuindo. Tá? Deu para pegar a ideia dele, conforme ele fosse subindo a montanha, ele vai sabendo, né, quanto vai diminuindo a pressão, então ele sabe, a pressão aqui embaixo está 10% mais baixo do que está lá em cima, ou a pressão aqui em cima está 10% mais baixa do que está lá embaixo, isso significa que essa montanha tem 1000 metros. Ele queria estabelecer esse tipo de regra de proporcionalidade, tá? Então, qual é a ideia do funcionamento do barômetro? O barômetro consiste num cilindro de vidro, tá? Com 1 metro de comprimento. Esse é o padrão, tá? Depois você pode fazer coisas mais proporcionais, mas esse seria o padrão. Um cilindro com 1 metro de comprimento e dentro dele tem um metal, que é um metal que em temperatura ambiente ele fica em estado líquido, que é o mercúrio. Tá? Por isso que a gente chama de barômetro de mercúrio também, esse instrumento. Tá? Então você pega esse barômetro com mercúrio e você mergulha ele, deixa ele mergulhado dentro de um potinho, tá? E deixa livre, né? Deixa esse potinho aí livre, tá? O mercúrio, ele vai responder à pressão do ar da seguinte forma. Se a pressão do ar estiver muito alta, ou seja, tá fazendo uma força aqui, ó, tá empurrando o mercúrio, tá? Concorda que a pressão do ar muito alta, ela vai empurrar o mercúrio para dentro e ele vai subir aqui na coluna de vidro. Percebe? Eu tenho um potinho com mercúrio, a pressão do ar vai empurrar o mercúrio para ele subir a coluna de vidro, tá? Então, é razoável supor que quanto maior a pressão do ar,
mais força ele está fazendo sobre o mercúrio, portanto, mais ele vai subir aqui nesta coluna de vidro. Então, quanto maior a altura que essa coluna de vidro medir até onde chegar o mercúrio, maior é a pressão do ar. Tá? Ao contrário, se o ar está mais rarefeito, você está ali no alto da montanha, não vai fazer tanta força assim sobre, né? O ar não vai fazer tanta força assim sobre o mercúrio. Então, essa coluna aqui não vai subir tanto, tá? Então, quanto mais alto for a coluna de mercúrio, maior vai ser a pressão. Quanto mais baixa a coluna de mercúrio, menor vai ser a pressão, tá? A pressão que é considerada a normal ao nível do mar, ou seja, se você fizer esse exercício ao nível do mar, para uma coluna de 1 metro, né, um vidro de 1 metro, vai subir a coluna de mercúrio até 76 centímetros. Tá? É isso que a gente considera a pressão normal ao nível do mar. Por isso que a gente utiliza como uma das unidades de medida da pressão atmosférica essa unidade chamada de milímetros de mercúrio, que vocês vão utilizar a sigla mmHg, que Hg é o símbolo do mercúrio na tabela periódica. Tá? Então, se no nível do mar fica em 76 centímetros a altura do mercúrio nessa coluna, 76 centímetros é a mesma coisa que 760 milímetros. Então, a gente diz que ao nível do mar, a pressão atmosférica normal é 760 milímetros de mercúrio. É um negócio estranho isso, né? Porque a gente está acostumado a medir massa em quilos, né? Medir comprimento em quilômetros e tal, né? É um negócio estranho a gente falar, pressão se mede em milímetros de mercúrio. Tipo, de onde surgiu esse negócio de milímetros de mercúrio? É isso que quer dizer, né? Então, no barômetro de mercúrio, a pressão atmosférica ao nível do mar vai empurrar o mercúrio para dentro da coluna de vidro até ela chegar a essa altura de 760 milímetros, tá? Aí fica equilibrado. Tá? Vocês devem ter visto meias Kendall por aí, alguma coisa desse tipo, né, que eles colocam ali a unidade de compressão, 20 milímetros de mercúrio, 30 milímetros de mercúrio, né? Então, a compressão suave, compressão média, compressão intensa, vocês já devem ter visto esse tipo de produto. Então, é isso que significa, né? A quantidade de pressão, né? A quantidade de força que aquela meia faz sobre o seu tornozelo, tá? Outras unidades de medida que a gente utiliza também, né, são o hectopascal para a atmosfera. A gente tem o pascal, que seria outra unidade de pressão, mas para evitar muita vírgula, a gente multiplica isso por 100 para ficar, então, a gente utiliza o nome de hectopascal. Ou então milibar, né? Bar seria uma unidade de pressão, né? Ou milibar para a gente, né? É uma subdivisão dele, tá? Então tem essas 3 unidades de medida para a gente medir a pressão atmosférica. O milibar e o hectopascal, em valor numérico, eles dão a mesma coisa para pressão atmosférica, tá? E a gente faz a conversão, né, da equivalência disso para milímetros de mercúrio. Então, a pressão de 760 milímetros de mercúrio ao nível do mar é o equivalente a 1013,25 hectopascal ou 1013,25 milibares. Tanto faz, o valor numérico vai ser o mesmo para as duas, tá? Milímetros de mercúrio a gente não utiliza tanto em meteorologia, tá? A gente utiliza bastante na medicina, né, em laboratório, por aí vai. Quando você mede a pressão sanguínea também, a pressão arterial, quando a gente fala 12/8 também, tem a ver com esse negócio aí do milímetros de mercúrio, tá? Mas a gente utiliza milímetros de mercúrio mais na medicina mesmo, tá? Na meteorologia, a unidade que é mais utilizada é o hectopascal, tá? Porque fica mais fácil, valores próximos de 1000, assim, é mais fácil pra gente trabalhar. Então, o valor da pressão normal ao nível do mar é 1013 hectopascal, tá? Alguns livros vão trazer 1014, 1015, ou vai ser mais preciosista, né, de 1013,25. Eu coloquei aqui a medida mais preciosista. Mas
Para geral, para a gente arredondar, 1013. Tá bom. Prof, eu não posso arredondar para 1010? Não. Tá? 1013 é um valor mais exato. Tá? Então, isso seria a questão aí da pressão atmosférica, que ela vai diminuindo com a altitude. Só que teve um pequeno problema nessa história toda. O Torricelli não contava com a astúcia da atmosfera, tá? Que a pressão atmosférica ela não fica igual o tempo todo. Não é porque você está no nível do mar que a pressão vai estar sempre 760 milímetros de mercúrio ou 1013 hectopascal. Não é todo dia que ela vai medir isso, tá? Por quê? Porque o ar se movimenta, tá? O ar se movimenta e ele pode, por vezes, ficar mais denso ou menos denso. Ah, ele pode ficar mais concentrado ou menos concentrado, que nem o busão lotado. Tem dia que o busão passa mais lotado, tem dia que o busão passa mais vazio. Mesma coisa o ar. Você estando no mesmo lugar, ele pode estar mais concentrado ou ele pode estar mais rarefeito. Né? De alguma forma, o Torricelli não tinha atinado para isso, pelo menos não no primeiro momento. Então, quando ele vai medindo as pressões na montanha, ele começa a ver, pô, mas eu medi ontem e tava um valor mais alto, hoje tá um valor mais baixo. Foi ficando maluco, né, com essas diferenças assim. Aí depois é que ele foi pensar que talvez poderia acontecer isso, né, do ar se movimentando, né, ele fica mais concentrado, fica mais rarefeito e isso vai dando pressões diferentes, tá? Então, esse instrumento que ele inventou com o intento de medir a altitude das montanhas, ele falou, cara, não vai dar muito certo essa história. Né? Então, é utilizado? É utilizado para medir a altitude. Só que dá uma medição aproximada, assim. Né? A gente até hoje utiliza barômetro altímetro com barômetro para medir altitude das montanhas. Só que é aproximado esse valor. Tá? Que a gente, né, considera que tem essa margem de erro do fato de a pressão ela tá mudando, né? Todo dia ela tá diferente, tá? Então o barômetro vai acabar sendo um instrumento muito mais pra gente medir a pressão atmosférica do que a altitude, tá? Alguma questão até aqui, crianças? Tranquilo? Então, a gente já acabou de ver, né, que ocorre um decréscimo da pressão conforme aumenta a altitude. Né? Eu vou subindo a montanha, vai diminuindo a quantidade de atmosfera que está ali, a quantidade de ar que está ali. Só que, né, tem que levar em consideração também a temperatura do ar, tem que levar em consideração a umidade do ar. Então, é um jogo bem complicado de variáveis que a gente tem que considerar aí para medir exatamente qual vai ser a pressão atmosférica. Tá? Se eu for fazer isso, considerar sempre que a pressão tá diminuindo conforme eu vou subindo a montanha, tá? Eu sempre vou ter, né, campos de pressão mais baixa nas montanhas e campos de pressão mais altas no nível do mar, tá? Isso vai me trazer um grave problema na hora de fazer a previsão do tempo, tá? Por quê? Porque a localização dos campos de alta e de baixa pressão vai ter relação com o sentido do vento. A gente vai ver daqui a pouco, tá? E o sentido do vento, para eu saber qual vai ser o sentido do vento, eu preciso saber onde é que estão, então, os campos de alta e de baixa pressão. A lógica te levaria a crer, então, que o vento sempre vai subir a montanha. Porque sempre está mais alta a pressão no nível do mar e sempre está mais baixa lá em cima na montanha. Então o vento está sempre subindo a montanha. Isso não é verdade. Tem hora que o vento sobe a montanha, tem hora que o vento desce a montanha. Tá? Então o que o meteorologista tem que fazer? Ele tem que fazer uma correção que a gente chama de redução da pressão ao nível do mar. Como é que funciona? A gente admite que existe um decréscimo natural da pressão conforme vai aumentando a altitude de 1 hectopascal a cada 10 metros. Subiu 10 metros o morro, você vai medir ali uma pressão, né, para a mesma temperatura, para a mesma umidade, você vai medir ali uma pressão que é 1 hectopascal mais baixa do que você mediria no nível do mar. Subiu mais 10 metros,
2 hectopascal. Subiu mais 3 metros, 3 hectopascal. E assim sucessivamente. Tá? Então, o meteorologista tem sempre que ele for medir a pressão em diferentes pontos da superfície terrestre, ele tem que fazer essa correção para ele saber efetivamente onde é que o ar está efetivamente mais rarefeito. Talvez fique mais claro se vocês observarem essa figura. Então, vamos fazer aqui. A estação meteorológica aqui está na cidade A, ela mediu a pressão, está dando 1008 no barômetro dessa estação. Está dando 1008, está ao nível do mar, beleza. A outra estação, que está a 1000 metros de altitude, a pressão que o barômetro mediu lá está dando 915. Só que essa estação, ela já está no nível mais alto da atmosfera, que naturalmente já tem menos ar. Então, ter 915 hectopascal aqui não é necessariamente menos do que ter 1008 aqui embaixo. Percebe? Né? É a mesma coisa. Eu tenho R$1.008, só que eu gasto pra caramba. O outro cara tem 915, é mais econômico. Então, quem tem mais dinheiro? Essa é a ideia. Tá? Então, você ter 915 lá em cima não significa necessariamente que a sua pressão está mais baixa do que o cara que tem 1008 aqui embaixo. Tá? Aí a estação que está a 1.800 metros aqui, ela tem 840. Só que esse cara aqui, né, tem R$840, só que ele é mais econômico ainda. Então esse dinheiro vai durar mais tempo na mão dele. Essa é a ideia, tá? Então a gente não pode correlacionar, pelo menos não no primeiro momento, a quantidade de pressão que você está medindo, né, sem considerar a altitude. Ah, você tem que levar em consideração, tipo, mas aqui eu já sou naturalmente mais baixo, aqui eu já sou naturalmente mais baixa a pressão. Então, quando tá 840 aqui, né, talvez esteja alto pra caramba. Né? Se eu aqui tô acostumado a ganhar R$700 e aqui agora, de repente, eu ganho 840, tô com muito dinheiro. Essa é a ideia. Tá? Então, tem que fazer essa correção, né, pra retirar esse efeito desse decréscimo natural que ocorre com a subida da montanha, né? Esse decréscimo natural que ocorre com a quantidade de ar que tem na montanha. Então, quanto que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar 1 hectopascal para cada 10 metros que eu subir. Tá? Então, na estação A, não corrijo nada porque ela está no nível do mar. Na estação B, que eu subi 1000 metros, né? Então, 1 hectopascal para cada 10 metros que eu subir. Se eu subir 1000 metros, eu tenho que corrigir mais 100 hectopascal. Então, a pressão normalizada ao nível do mar da estação B não vai ser 915. Vai ser 915 mais 100, que vai dar 1015 hectopascal. Mesma coisa para a estação C. Eu subi 1.800 metros, então eu tenho que, para cada 10 metros eu coloco 1 hectopascal a mais, então eu tenho que adicionar 180 hectopascal como fator de correção a pressão que eu medi aqui. Então, a pressão normalizada ao nível do mar é 1020 hectopascal. Como se fosse fazer a reforma agrária para todo mundo. Assim, se eu for realmente distribuir a atmosfera de acordo com os atributos de cada um aqui, quanto que caberia para cada um. Tá? Então, com isso, você vai concluir que quem é que está com a pressão mais alta, efetivamente, né? É a estação que está a 1.800 metros de altitude. Porque ela normalizada ao nível do mar está 1020, a outra está 1015, a outra está 1008. Tá? Então, comparativamente, a pressão mais baixa está aqui nessa estação que está ao nível do mar. E a pressão mais alta está nessa estação que está aqui a 1.800 metros de altitude. Tá? Então, essa é a primeira coisa que o meteorologista tem que fazer, corrigir a pressão, né, que ele mediu para a altitude. Obviamente, hoje em dia já tem software que faz isso, né? Então não é uma preocupação. Tá? Outra coisa que vai influenciar também a pressão atmosférica, a temperatura do ar. Tá? O ar mais quente, ele naturalmente vai ser mais rarefeito. As moléculas vão ocupar mais espaço. Então, o ar mais quente, ele vai ter uma pressão mais baixa. Em comparação, o ar mais frio, as moléculas elas ficam mais apertadas entre si. O ar mais frio,
ele vai ter uma pressão mais alta, tá? Em relação à umidade, o ar mais úmido, nós já tínhamos visto que a molécula de água, ela é mais leve do que as moléculas de nitrogênio e de oxigênio, que são as que mais compõem o ar atmosférico, tá? Então, um ar que tenha uma proporção maior de umidade, comparativamente, ele está com moléculas mais magras, que são as moléculas de água, do que as moléculas mais gordas, que são o nitrogênio e o oxigênio. Então, um ar que tenha umidade, ele é mais leve do que o ar que não tem umidade, do que o ar seco, independentemente da temperatura. Então, duas parcelas de ar que têm a mesma temperatura, aquela que tiver maior umidade, ela vai ser mais leve, ela vai ter pressão menor, tá? Então, é tudo isso que a gente tem que considerar, né? A quantidade de ar mesmo, né? Ou seja, a altitude que você tá, tem que considerar a temperatura que tá o ar e tem que considerar a umidade para você calcular corretamente a pressão desse ar, tá? E aí, qual vai ser o movimento, né? O ar que estiver mais quente e ou mais úmido, ele fica então mais leve, ele tende a subir, correto? Isso vocês já se recordam. O ar que comparativamente é mais frio e ou mais seco, ele é mais pesado, então ele tende a descer, ok? O ar que tende a subir, ele vai formar nuvens, porque as nuvens ficam no céu, né? O ar que tende a descer, ele não vai formar nuvens, tá? Por quê? Porque esse ar descendente, lembra, né? Ele vai estar mais quente, né? Quando o ar desce, ele se aquece. Um ar mais quente consegue conter mais vapor d'água, então vai dificultar a condensação. Então, o ar descendente dificulta a formação de nuvens. Então, onde você tiver o ar subindo, a tendência é que você observe formação de nuvens. Onde você tiver um ar descendo, a tendência é que você não observe formação de nuvens, você observe um céu limpo, ok? O vento, né? Tudo isso para dizer o quê? Que os diferentes campos de pressão é que vão me dizer qual vai ser a trajetória do vento, tá? Se eu tenho uma porção de ar mais concentrada, ou seja, uma alta pressão, e ao lado dela eu tenho uma porção de ar mais rarefeito, que é a baixa pressão, a tendência é que esse fluxo tenda a se equilibrar. Então, de onde tem mais, vai sair para onde tem menos. O ar, ele vai sair de onde ele está mais concentrado e ir em direção aonde ele está mais rarefeito. Ou seja, o movimento da atmosfera vai ser sempre, 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 sempre da alta para a baixa pressão. Não existe caso contrário na natureza, tá? Sempre o ar vai sair da alta para a baixa pressão, tá? Então, aqui no nosso exemplo, vamos imaginar aqui, eu tenho uma medição de 875 milibares, 850, 825, 800, tá? Vocês estão vendo que conforme eu vou da direita para a esquerda, a pressão está diminuindo, tá? Então, o sentido do vento vai ser da nossa direita aqui para a nossa esquerda, tá? Então, para a gente saber de onde que o vento está vindo, para onde que ele está indo, eu tenho que analisar onde é que está a alta pressão e onde é que está a baixa, tá? O vento sempre vai soprar da alta para a baixa pressão, tá? Num mapa de pressão, assim como a gente tem, né, o mapa de temperatura, a gente tem linhas que ligam o mesmo valor de temperatura, que são as isotermas. O mapa de pressão nós chamamos de isóbara. As linhas que ligam o mesmo valor de pressão no terreno, iso igual, baro pressão, linhas que ligam a pressão igual, tá? Vou mostrar aqui para vocês uma carta sinótica, que isso vai ficar um pouco mais claro, tá? Vou pegar a carta sinótica de hoje aqui. Vamos ver o que nós temos.
vai cartas sinóticas aqui, ó, o primeiro registro que aparecer no Google. Aí você espera a minha internet colaborar. Vamos, minha filha. Ô, desgraça. Ah, foi. Aqui. Cartas sinóticas são mapas que os meteorologistas ou qualquer pessoa que mexe com ciências atmosféricas utiliza para saber como é que tá o estado da atmosfera naquele momento, tá? A gente vai aprender aqui nas próximas aulas algumas das simbologias que são utilizadas nessas cartas, tá? Mas, grosso modo, aqui para a gente começar a se introduzir a esse caso, nós temos aqui o mapa da América do Sul. Conseguiram enxergar? Temos aqui o mapa da América do Sul, tá? E aqui várias linhas, que são as isóbaras, entre linhas que ligam o mesmo valor de pressão. Tá? Então, aqui nós temos a isóbara de 1036, aqui um centro de 1038, 1036, 1032, 1028, 1024, 1020, parará, parará. Tá? Vocês devem ter feito algum exercício em cartografia referente a curvas de nível. Vocês conhecem esse papo? Das curvas de nível? Tá. É a mesma coisa. É a mesma lógica aqui que vai valer para a interpretação das cartas sinóticas. Ótimo. Então, aquele mesmo conhecimento que vocês tiveram com ele, vocês vão aplicar aqui. Então, vocês estão vendo aqui um centro de pressão aqui, que ele está com 1038 no centro e ele vai diminuindo conforme eu vou indo para a periferia. Perceberam? Tá? Isso significa o quê? Que isso daqui é um vale ou é uma montanha? Se está mais alto no centro e vai diminuindo em direção à periferia, isso é um vale ou é uma montanha? Dou-lhe uma montanha. Percebe? Está mais alto no meio, vai diminuindo conforme eu vou indo para a periferia, isso é uma montanha. Então, aquilo que você poderia comparar nas cartas ali de curva de nível com uma montanha, esses são os centros de alta pressão, tá? Significa que tá mais alta, que tá mais concentrado o ar, tá? Então, pressão mais alta no centro, o valor tá mais alto no centro e vai diminuindo para a periferia, esses são os centros de alta pressão, tá? Ao contrário, se eu pego esses aqui, ó, tá, 1008, 1004, 1996, 994. Conforme eu vou indo para o centro, vai diminuindo o valor, isso daqui é um vale, percebe? É um buraco que tem aqui. Eu tô aqui na beira tá mais alto e conforme eu vou descendo vai ficando mais baixo. Eu tô diante de um vale, de um buraco, tá? Esses são os centros de baixa pressão, ok? E da mesma forma como vocês aprenderam em cartografia, vocês viram que conforme você tem as linhas das curvas de nível, quanto mais próximas elas estão entre si, vocês devem se lembrar, mais íngreme é a descida, não é verdade? Porque se a descida for mais suave, eu vou ter mais distância entre as altitudes, tá? Se tiver mais apertado aqui, ó, é porque tá mais íngreme a distância, tá? Essa medida, né, do quão íngreme é a descida da montanha tem relação direta com a velocidade do vento. Porque pensa, se for uma montanha muito íngreme, é aquela coisa, né, que a pedra vai descendo ali, o rio ou qualquer coisa vai caindo da montanha, vai descendo muito mais rápido, né? Ao contrário, se é uma descida mais suave, né, vai descendo mais devagar. Então, quanto mais próximas estiverem as isóbaras entre si, mais intenso vai ser o vento, tá? Quando as isóbaras estiverem mais afastadas entre si,
mais suave vai ser o vento, porque é uma descida que não é tão íngreme, ok? Então, o mesmo olhar que vocês tinham para fazer essa brincadeira em cartografia, vocês vão aplicar para essa brincadeira aqui, tá? Os símbolos que a gente utiliza aqui, ó, então B para baixa e A para alta. As cores também, a gente vai ter essa certa convenção, assim, né, de que vermelho para os centros de baixa e azul para os centros de alta, tá? Que mais que eu posso mostrar aqui? Tá, por hora é isso, né, pra gente localizar os centros de alta e de baixa pressão. Então, essa situação que nós temos essa aqui é para dia 18 de novembro. Ah, ok, mas não importa. Que seria essa situação. O que importa é mostrar os valores aqui. Ah, então, eu tenho aqui um centro de alta pressão no Oceano Atlântico, outro aqui no Pacífico, e tenho aqui um centro de baixa pressão no meio dos dois. Tá? Perfeito? Então, assim a gente começa a treinar o olhar para a gente conseguir observar os centros de alta e de baixa pressão. Professora, como é que eu sei, só pelos valores, quanto que é alta e quanto que é baixa? Grosso modo, se o nível médio do mar é 1013, aquilo que for acima de 1013 é alto. Aquilo que for abaixo de 1013 é baixo. Tá? Então, ele coloca aqui um centro de alta pressão com 1038 no meio. Outro centro de alta aqui com 1022, né? Outros centros de baixa aqui com 1010, 1008, 1006, 994, tá? Pode acontecer em algumas cartas, né? Dele colocar assim, tipo, tá um 1014, 1015, assim, o cara coloca como baixa pressão. Aí você olha e fala, não, acima de 1013, né? Já seria alta. Só que, tipo, tem uma outra área de alta pressão que tá ali 1050 por perto. Tipo, perto de 1050, 1014 é baixa, tá? Então, essa é a ideia, né? Então, não se prenda aos valores, ok? Pero no mucho, assim. Fica sempre com o pezinho atrás, assim, porque pode fugir um pouquinho dessa regra, assim, né? De 1013 ser essa faca que corta ali no meio, tá? Toma como uma faca, mas, assim, de vez em quando relativiza. Essa é a ideia. Tá? Deixa eu voltar aqui para a apresentação, então. Aqui já falamos, né, que o vento vai ser tanto mais veloz quanto menor for a distância entre as isóbaras, ou seja, quanto mais próximas elas estiverem, né? Eu chamo isso de gradiente de pressão. O que é gradiente em meteorologia? Gradiente quer dizer diferença, tá? Então, a diferença de pressão, quanto maior for a desigualdade, a diferença da pressão, mais veloz vai ser o vento, né, na tentativa de compensar essa desigualdade. Tá? Em termos de nomenclatura, a gente dá para o vento o nome do seu local de origem. Então, vento sul significa que é o vento que vem de sul. Ele vem de sul para norte. Vento norte é o vento que vem de norte em direção ao sul. A gente sempre assume, né, faz de conta, né, que o vento vai numa linha reta. Então, se ele está vindo do norte, se ele está vindo do norte, ele está indo para o sul. Se ele está vindo do sul, ele está indo para o norte. Tá? Não é bem assim que funciona, mas é assim. Certo até aqui? Outro conceito importante para quando a gente fala de velocidade do vento. O conceito de velocidade sustentada. Tá? Não sei se vocês já observaram, talvez, falar, a velocidade do vento hoje tá 10 km por hora. Às vezes coloca isso pra praia, alguma coisa nesse sentido. Você fala, tá 10 km por hora. Aí você fica se recordando do que você viveu aquele dia, você fala, imagina, deu umas ventanias assim, federal, assim, que deve ter sido pelo menos 50 aquela ventania. 50 km por hora. Tá? Porque você está confundindo um conceito que não pode ser confundido em meteorologia, que é o conceito de velocidade sustentada e o conceito de rajada de vento. Quando você fala aquela ventania que deu naquele vum, aquela coisa instantânea, assim, a gente chama isso de rajada de vento. Tá? É aquela coisa que dura poucos segundos. Tá?
O que nós chamamos de velocidade sustentada é uma medição que é feita com o instrumento que é o anemômetro. Vocês já devem ter visto alguma coisa assim, que é umas colherzinhas que vai batendo, tá? Depois eu mostro aqui. Que ele mede a velocidade do vento, ou então um catavento mesmo, né? Você já vê, mesmo catavento de criança já dá pra gente perceber isso, né? Que ele gira mais rápido conforme o vento é mais veloz, tá? Então, você não pode tomar, né, como velocidade do vento a rajada, porque isso é muito instável, né? A rajada ela dura poucos segundos. Para efeito de previsão do tempo, a gente utiliza o conceito de velocidade sustentada, que é, para a Organização Meteorológica Mundial, a média da velocidade de vento medida a cada 10 minutos. Tá? É isso que você vai ver nos aplicativos de previsão do tempo, é isso que você vai ver na previsão do tempo na TV, ou qualquer coisa de previsão de vento no mar, qualquer coisa nesse sentido. Tá? Você fala, a velocidade do vento aqui ele está prevendo para 5 km por hora. Ah, mas eu vi que deu muito mais intenso, porque você se lembra das rajadas. Mas ele não está trabalhando com a rajada, ele está trabalhando com a média. Média a cada 10 minutos. Tá? Isso para a Organização Meteorológica Mundial. Para os Estados Unidos, que gostam de ser diferentões, né, eles trabalham com médias de 1 minuto. Ah, professora, por que eles fazem isso, esse negócio de ser diferentões? É só porque eles são chatos? Também, mas não é só isso. Tá? É também a questão de, tipo, eles, como lá tem muito furacão e tal, né, então eles têm uma preocupação, assim, de medir realmente a velocidade do tempo minuto a minuto mesmo. Né? Tem essa preocupação. Tá? Então eles são mais preciosistas, assim. Mas pro resto do mundo, que não tem tanto furacão assim, né, vale, né, a média de 10 minutos de velocidade sustentada. Então, tudo aquilo que fala, a média de velocidade do vento hoje vai ser 10, vai ser 20 km por hora, né? Se é uma média, né, a cada 10 minutos você vai fazer a medição. Você pode, com isso, tirar uma média diária depois, tá? Mas só para vocês saberem, né, que o que a gente está medindo não é rajada. Você pode ter num dia que, teve um dia que mediu 20 km por hora, a média, o vento. Você pode tranquilamente ter tido ao longo desse dia rajadas de 100 km por hora de vento. Né? Tranquilo. Né? Mas não é com isso que a gente está se preocupando. A gente está se preocupando com a velocidade sustentada. Tá? A direção e o sentido do vento, para o meteorologista, ele tem também uma simbologia, tá? Que a gente expressa no círculo de azimuts. Igual aquele círculo de azimuts que a gente fez na atividade de astronomia. Tá? Então, você tem aqui que a direção norte é 0 graus, né? E aí, direção leste é 90, direção sul é 180, direção oeste é 270. Então, a direção para onde o vento está indo aqui, tá? Você pode medir, você pode falar vento norte, vento sul e tal, ou você pode falar em graus, né? Qual que é a direção do vento. Habitualmente, a gente utiliza essa medição em graus, porque a gente vai ter uma exatidão maior do que pontos cardeais. Aí pode falar 360 números diferentes ou até as frações disso. Tá? Então, a gente, né, a direção do vento expressa aí em valor em graus, tá? E a intensidade dele também vai aparecer nas cartas sinóticas com essa simbologia aqui, tá? Então, uma bolinha sem um bracinho significa a velocidade de 0 nós. O que é um nó? Um nó é 0,514 metros por segundo ou 1,852 km por hora. Professora, por que essa medida escrota assim, filha? É o sistema de medidas ali de jarda, de polegada, e esse papo todo ali dos britânicos ainda, que a gente utiliza ainda hoje. Tá? Velocidade de menos de 2 nós, você coloca só um bracinho. Velocidade de 5 nós, você coloca o bracinho e meio dedinho. Velocidade de 10 nós, você coloca um dedo inteiro. Velocidade de 50 nós, você coloca uma bandeirinha. Tá? E aí você vai somando isso. Tá? Então, esse daqui, né, nesse desenho aqui, nós teremos 2 bracinhos e um dedinho. Então, qual que é a velocidade do vento que estaria sendo medida aqui? Cada bracinho é 10, então 10, 20, 25 nós. E a medida desse vento aqui que está sendo representado.
tá? Então, eu sei que é um vento aqui de sudoeste, mais ou menos, tá? De 25 nós, tá? Certo até aqui? Deixa eu mostrar para vocês o Windy. Também é um site importante para vocês conhecerem. Tá? Tem aplicativo dele para celular também. Tá? Aqui o Windy, ele vai mostrar, ele tem essa animaçãozinha assim das partículas que fica mais visual assim, pra gente observar o movimento do ar. Tá? A gente tem aqui a América do Sul, deixa eu centrar aqui no Atlântico, que é mais legal. Ó, a situação de hoje aqui, segunda-feira, 22 às 17 horas. Tá? Então, eu tenho aqui um centro de alta pressão, aí a gente utiliza em inglês, né, high e low, então H é o alto e o L é baixo. Então, um centro de alta pressão aqui, que está mais próximo da África. Tá? Aí você vê o sentido que o vento está andando. Então, hoje é essa situação que nós temos. Ó, o vento está vindo do oceano em direção ao continente. Deixa eu ver aqui para Floripa qual que é a direção do vento aqui. Nós estamos com vento norte hoje. Ó. Dá para ver? Legal, eu adoro ficar olhando assim, dá um soninho. E ver as partículazinhas de vento andando aqui. Tá? Aqui você consegue ver qual que é o sentido do vento, se tá vindo do oceano, se tá vindo do continente. Aí já consegue, né, você mesmo fazendo algumas inferências aí a respeito da previsão do tempo. Tá? Depois eu volto nele aqui. Agora eu mostro para vocês qual que é o esquema básico da circulação geral, qual é o princípio físico básico para a gente entender circulação geral atmosférica. Era uma vez uma parcela de ar quente e uma parcela de ar frio. O ar quente tende a subir e o ar frio tende a descer. Correto? Então, o ar quente, eu digo que ele sofre ascensão e o ar frio, ele sofre subsidência. Esses são os termos mais do meteorologês que a gente utiliza, né? Só para dar uma roupagem mais científica à nossa fala. Então, o ar quente sofre ascensão, o ar frio sofre subsidência. Perfeito? Se o ar quente subiu, concorda que vai faltar ar aqui embaixo? Né? O ar aqui embaixo vai ficar mais rarefeito. Se está faltando ar, o ar está mais rarefeito, então eu tenho baixa pressão aqui na superfície. Tá? Em contrapartida, o ar frio, como ele desceu, ele está concentrando o ar, ele está fazendo o ar chegar à superfície. Eu estou concentrando o ar em cima da superfície, então ela está fazendo mais peso sobre a superfície. Eu tenho uma alta pressão aqui na superfície. Perfeito? Se eu tenho uma alta pressão aqui do lado direito e uma baixa pressão aqui do lado esquerdo, você se recorda, o vento sempre sopra da alta para a baixa pressão. Então, esse vai ser o sentido do vento aqui, da alta para baixa. Aqui no nosso desenho, ele vai vir da direita para a esquerda. Perfeito? Só que no momento em que o ar ele vai vindo aqui ó, da direita para a esquerda, ele continua subindo, aqui onde está a baixa pressão. Se ele está subindo, ele vai concentrar aqui em cima, percebe? O ar está saindo daqui de baixo, porque está baixa pressão aqui, ele está saindo daqui de baixo, concentrando aqui em cima. Então, aqui em cima, está formando uma alta pressão. Tá? Em contrapartida, onde o ar está descendo, se ele está saindo daqui de cima, significa que está faltando ar aqui em cima. Então, ele está formando uma baixa pressão aqui em cima.
E assim como o ar, né, faz o trajeto de alta pressão para a baixa aqui embaixo, mesma coisa lá em cima. Ele faz o trajeto da alta pressão para a baixa lá em cima também, né? Então, ele vai aqui também sair da alta para a baixa pressão. Percebe, então, aqui que fechou um ciclo? Tá? O ar, ele sempre vai subindo e descendo. Tá? Da seguinte forma. Ele faz assim, ó. O ar tem a baixa pressão aqui, ele vai subir. Aqui nas suas vizinhanças ele vai concentrar, vai ficar alta pressão, então ele vai descer. Então vai ficar uma alta pressão aqui embaixo e ele vai voltar para baixa pressão. Então vai fazendo sempre esse ciclo assim. Tá? Todo mundo conseguiu visualizar? É importante que vocês consigam visualizar isso, porque esse é o princípio básico, seja da circulação localizada, seja da circulação planetária. Tá? Retomando aqui. Então, o ar quente sobe e o ar frio desce. O ar quente aqui vai formar uma baixa pressão embaixo e o ar frio vai formar uma alta pressão. Tá? O vento vai soprar em superfície da alta para a baixa pressão, só que essa baixa pressão aqui vai ter a sua alta correspondente ali em cima, né? Então vai concentrar ar aqui em cima, e a sua alta pressão aqui embaixo vai ter a sua baixa pressão correspondente lá em cima. Então eu vou ter esse ciclo de sobe e desce, né? Vai sempre subindo e descendo o ar. Esse é o movimento básico da circulação geral. É por isso que quando você anda de avião, antigamente, né, quando a gente podia, porque o preço está impagável agora, mas enfim, né, a gente olha uma situação de vento aqui embaixo e a gente fala, não é a mesma que está lá em cima. É comum que a gente fala, tem uma situação de mau tempo aqui embaixo, mas o avião decola do mesmo jeito. Né? Por quê? O tempo tá ruim aqui embaixo, beleza, vai ser ruim só para subir, mas lá em cima tá beleza. Né? Não é a mesma situação atmosférica que você tem aqui embaixo que você tem ali em cima. Ou ao contrário, às vezes você fala, nossa, mas o tempo tá bom aqui embaixo, por que o avião não vai decolar? Né? Porque lá em cima tá tendo muito vento. Tá? Então essa é a ideia, você não tem a mesma situação sinótica na superfície e lá em cima. Tá? Você pode ter uma baixa pressão aqui embaixo e lá em cima, bem em cima de onde você tá uma alta pressão. Né? Você tem circulações atmosféricas diferentes dependendo do nível da atmosfera em que você está. Tá? Mas é essa a ideia que acontece com a circulação geral. Então, a circulação geral, um centro de baixa pressão aqui na superfície, o ar está indo em direção a ele, correto? Ele atrai ar, a baixa pressão atrai o ar, porque o ar está faltando ali, está carente de ar, então o ar vai na direção do centro de alta pressão, onde o ar está rarefeito. Então, eu digo que num centro de baixa pressão, eu tenho convergência em baixos níveis, ou seja, o ar é convergente ao nível do mar, nas regiões de baixa altitude. Ele se concentra aqui, ele sobe e chega lá em cima, ele se separa, ou seja, ocorre divergência em altos níveis, tá? Então, centros de baixa pressão são caracterizados por divergência em altos níveis e convergência em baixos níveis. A alta pressão é o contrário. A alta pressão aqui embaixo é o local onde o ar está concentrado, portanto, ele é a fonte do ar. O ar sai da alta pressão. Então, ocorre divergência do ar em baixos níveis e por conta dessa circulação aqui, o ar converge, ele vai na direção da alta pressão em altitude em altos níveis, tá? Então, a alta pressão, ela é caracterizada por convergência em altos níveis e divergência
em baixos níveis. Ok? Esse é o movimento básico aí da circulação geral. Todo mundo entendeu isso daqui? Quem não entendeu, fala, pelo amor de Deus, que eu preciso que vocês entendam isso. Tá tranquilo? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. A gente vai treinando, tá? A gente vai treinando, mas o princípio básico, o princípio físico, ok, tá? Beleza. Só que tem um pequeno problema nisso tudo. Por isso que eu falei que vocês têm que entender o princípio básico da física, porque tem uns probleminhas aí que vão, né, atrapalhar toda a nossa vida. O problema, primeiro, é que a Terra é redonda. E segundo, que a Terra gira. Isso atrapalha todo esse movimento aqui que a gente previu. Porque, em termos de forças físicas atuantes, você não vai ter só a força de gradiente de pressão atuando sobre o vento. Se fosse só a força de gradiente de pressão atuando sobre o vento, beleza. Ah, eu olho onde o vento, o ar tá mais rarefeito, onde o ar tá mais concentrado, o ar vai de onde está mais concentrado para onde está mais rarefeito. Fechou. Não, não é só isso. Não é só isso, porque você tem que levar em consideração o formato da Terra e a rotação da Terra. Tá? Porque a força de rotação da Terra vai induzir uma nova componente de movimento aí nessa brincadeira. Tá? Vamos imaginar o seguinte. Né? Aqui eu tenho a Terra. Eu tenho um centro de baixa pressão aqui no Equador e um centro de alta pressão nos dois hemisférios. Um centro de alta pressão no hemisfério norte, outro centro de alta pressão no hemisfério sul, lá pela latitude 30, mais ou menos, qualquer que seja a latitude. Né? Mas o importante é vocês reterem isso, né? Baixa pressão está no Equador, alta pressão está em algum canto aí do planeta. Tá? E aí eu tenho o sentido da rotação da Terra. A Terra gira de oeste para leste, portanto a atmosfera vai fazer o movimento contrário por inércia. Tá? Então o sentido da atmosfera, o sentido natural da atmosfera terrestre vai ser essa setinha vermelha aqui. Por isso eu coloquei no mesmo sentido nos dois hemisférios. Tá? E o sentido do vento, né, seria sempre da alta para baixa pressão. Então o vento vai vir aqui dessas latitudes em direção ao Equador. Tá? Então como eu tenho a força do gradiente de pressão, que é essa representada aqui pela setinha azul, mais o sentido da rotação da Terra, percebam que a velocidade do vento, que a direção e a velocidade do vento não vão ser ditadas somente pelo gradiente de pressão. Tá? Eu vou ter uma resultante disso, porque eu tenho a força da rotação da Terra atuando nisso também. Tá? Então, um vento que se desloque de um centro de alta pressão para um centro de baixa pressão no hemisfério norte, ainda que ele esteja na mesma longitude, obedecendo o mesmo meridiano, ele não vai fazer esse movimento retinho. Ele vai fazer esse movimento aqui, ó, dessa setinha verde, que vai ser a resultante. Vocês que foram bons alunos de física, vocês se recordam disso. Tá? Ele vai fazer esse sentido aqui, que vai ser a resultante dessas duas componentes aqui, desses dois vetores. Mesma coisa para o hemisfério sul. Tá? Um vento que vai indo desse centro de alta para o centro de baixa pressão aqui, na hora que você coloca essa componente de movimento que é o sentido contrário da rotação da Terra, né, que é o sentido que a atmosfera vai fazer, né, você tem uma resultante aqui, né, que é o sentido que o vento efetivamente vai ter. Né? Então, um centro de alta pressão indo em direção ao Equador, ele não vai bater retinho assim, perpendicular ao Equador. Ele vai bater meio de revestrez assim. Ó. Esse vai ser o sentido do vento. Tá? Só que tem um pequeno problema. Quando eu faço essa resultante aqui, a Terra continua girando. Tá? Vou mostrar aqui. Né? Então eu tenho aqui um centro de alta pressão aqui, o centro de baixa pressão aqui e o sentido da rotação da Terra. Então a resultante vai ser isso daqui. Então esse aqui vai ser o sentido do vento. Só que a Terra continua girando. Então eu vou ter que fazer a resultante deste vetor aqui com este vetor aqui, né? Do azul com o verde. Vai ser isso daqui. Só que a Terra continua girando. Então eu vou ter que fazer a resultante desse vetor aqui com esse vetor aqui. Então vai ser aqui. Só que a Terra continua girando. Então eu tenho que fazer a resultante desse vetor aqui com esse vetor aqui. Vai ser isso daqui. Só que a Terra continua girando.
Então eu tenho que fazer resultante desse vetor aqui com esse vetor aqui. Então vai ser esse daqui. Só que a Terra continua girando. Então eu tenho que fazer resultante desse vetor aqui com esse vetor aqui. Vai ser isso daqui. Só que a Terra continua girando. Então eu tenho que fazer resultante desse vetor aqui com esse vetor aqui. Vai ser isso daqui. Só que a Terra continua girando. Então eu tenho que fazer a resultante desse vetor aqui com esse vetor aqui. Vai ser isso daqui. Tá? Tudo isso para dizer o quê? Que se eu tiver um centro de alta pressão aqui e um centro de baixa pressão aqui, o vento em escala planetária, em escala planetária, em escala planetária, em escala planetária, não vai sair em linha reta da alta para a baixa pressão. Ele vai fazer um movimento circular. Saindo da alta pressão aqui, uma espiral ascendente, ó, vai saindo da alta pressão aqui, indo em direção à baixa pressão. Tá? Então, eu tenho a junção da força de gradiente com o sentido da rotação da Terra. A junção dessas duas componentes de movimento vai me dar esse movimento em espiral. Então, os ventos em escala planetária não andam em linha reta, eles andam em espiral. Tá? No wind vocês vão observar isso muito claramente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó que bonitinho. Ó, o centro de alta pressão aqui, vocês conseguem perceber, ó. Aqui eu tenho uma baixa pressão aqui embaixo, ó. Aqui, ó, tá vendo? Percebam que o vento não tá indo em linha reta aqui da alta para a baixa pressão, ó. Ele tá girando, ele tá fazendo um giro em torno aqui do centro de alta pressão. E aqui um outro giro aqui, ó, em torno do centro de alta pressão, ou de baixa pressão. Tá? Em alguns momentos ele parece que tá indo em linha reta. Ele não tá indo em linha reta, percebe? Fazendo um deslocamento indo da isóbara mais alta para a isóbara mais baixa. Ó, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Eu tenho uma destreza com o mouse que vocês não têm noção. Ó. Aqui eu tenho a pressão, ó, de 1010, 1008, ó. Cada linha aqui tá diminuindo 2. Então, 1010, 1008, 1006, 1004, né? Percebam que o vento, a lógica te levaria a crer que o vento deveria cortar as isóbaras, né? Se ele tem da alta pressão, se ele vai da alta pressão em direção à baixa pressão, ele deveria fazer esse sentido aqui que eu tô fazendo com o mouse. Ele não tá cortando as isóbaras, ele tá indo paralelo a elas. Estão vendo? Tá fazendo paralelo a elas porque ele tá fazendo um movimento em espiral, ele não tá obedecendo ao gradiente de pressão. Ele está sendo a resultante, né, do gradiente de pressão somado ao movimento de rotação da Terra. Tá? Aí derramei água no computador. Deus me livre. Perfeito? Voltar lá para o slide, continuar aqui. Essa força, né, esse desvio que é produzido aí pela rotação da Terra é o chamado desvio de Coriolis, que em alguns livros aparece erroneamente com o nome de força de Coriolis. Evitem usar esse termo, força de Coriolis, porque isso não é uma força. Existe força da gravidade, existe força eletromagnética, né? Mas esse desvio produzido por Coriolis, ele não é uma força, no sentido de ser uma ação da natureza. Tá? Esse desvio, né, é o resultado de um planeta que é redondo e que está em movimento. Então, portanto, adiciona essa componente de movimento aos fluidos que estão se movendo, que são a atmosfera e os oceanos. Tá? Então é uma maneira de você representar a redondeza e o movimento da Terra sobre uma superfície que é plana. É o eterno problema da cartografia,
né, de representar sobre uma superfície plana um negócio que é redondo. Tá? Então, quando o meteorologista vai fazer a previsão do tempo, ele não trabalha com uma terra redonda no computador. Né? O computador trabalha com uma terra plana, né? Um plano cartesiano ali. Né? Então, ele não consegue simular esse movimento num plano. Esse movimento num plano não existiria. Se fosse num plano, aconteceria só isso daqui. Tá? Então, a gente, né, programadores, colocam no programa de computador uma força a mais para simular o efeito da rotação da Terra. Mas essa força não existe na natureza, percebe? Ela só existe no modelo de computador que é usado para a gente fazer, né, para a gente simular a circulação atmosférica. Então, é uma maneira de você simular sobre o plano o efeito da rotação da Terra. Mas na natureza esse efeito não existe. Ele é simplesmente uma resultante, né, de duas forças, né? A força do gradiente de pressão com a força da componente de movimento da rotação da Terra. Tá? Então, o mais correto seria desvio de Coriolis, a gente utilizar esse nome. Tá? E qual vai ser o sentido? Se você está no hemisfério norte, sempre olha... Vamos pegar no hemisfério sul que é mais fácil. Vai. Você está no hemisfério sul. Sempre olha, né? Você está no alto olhando o baixo para a sua frente. Tá? Então, você está vendo que a setinha resultante, aqui a verdinha, ela tá do seu lado esquerdo. Percebeu? Então, a gente diz que o desvio de Coriolis, ele é para a esquerda no hemisfério sul. E aí, no hemisfério norte, ao contrário. Você tá aqui nas altas latitudes, aqui, olhando para o Equador. Então, a setinha verde está para o seu lado direito. Tá? Então, o desvio de Coriolis, ele é para o lado direito no hemisfério norte. Ou seja, qualquer que seja o movimento do fluido geofísico, da atmosfera, dos oceanos aqui, né, você pega o gradiente de pressão, né, a direção do gradiente de pressão, o sentido real do vento, ou da corrente marítima, que seja, vai ser para o lado direito, né, sempre para o lado direito, descrevendo uma espiral rodando para o lado direito, no hemisfério norte, e uma espiral rodando para o lado esquerdo, no hemisfério sul. Perfeito? Isso é o desvio de Coriolis. Então, não é uma força, não existe na natureza. É só uma maneira de você fazer o computador simular a rotação da Terra. Tá? Um minutinho aqui da atenção de vocês. Pelo amor de Deus, ou da deusa, ou qualquer entidade em que vocês acreditem, nunca utilizem esse conceito de desvio de Coriolis para falar sobre o sentido de rotação da água que desce do tanque. Tá? Algum professor já deve ter feito a besteira de mandar vocês fazerem esse exercício. Falar, enche o tanque, né, para provar a existência do desvio de Coriolis, né? Enche o tanque, aí você tira ali a rolinha, né, que coloca ali no tanque e vê como ele tá girando. Ah, vai girar no sentido horário no hemisfério norte e vai girar no sentido anti-horário no hemisfério sul. Aí tu manda teus alunos fazerem essa experiência, aí vai chegar os moleques na sala de aula, vai falar, mas o meu rodou no anti-horário, aí o meu rodou no horário, aí o meu rodou nada, e cada um vai falar uma coisa. Aí a professora vai falar, não, tá errado, você observou errado. Não faz isso. Tá? Desvio de Coriolis é uma força, né? É um desvio, né? Uma componente de movimento ali, que atua em escala planetária. Nós estamos lidando aqui com grandes oceanos, grandes porções de ar. O seu tanque, a sua pia, é muito pequeno para sofrer esse efeito da rotação da Terra. O sentido que a água vai rodar quando você abre o tanque tem muito mais a ver com a inclinação da sua casa, com a destreza do pedreiro que instalou o tanque, do que com a rotação da Terra. Tem muito professor que utiliza esse exemplo do tanque para mostrar, né, para os alunos, é uma prova da rotação da Terra, né,
esse movimento aí do tanque. Pelo amor de Deus, não façam isso. Tá? Você acha que você está sendo um grande cientista, né? Porque, eu tô sendo anti-terraplanista, né? Tô mostrando ali que a Terra, mostrando para as crianças que a Terra gira, né? Quando eu mando elas fazerem essa experiência do tanque, assim, não, só tá mostrando o quanto você sabe menos ainda do que um terraplanista. Tá? Então, não faz isso. O desvio de Coriolis atua em escala planetária. O seu tanque pode girar no sentido horário, pode girar no sentido anti-horário. Cada tanque vai girar de um jeito. Não é porque a gente está no hemisfério sul que todos os tanques têm que girar no sentido horário ou anti-horário. Tá? Isso vale, né? Essa é uma força que atua somente em escala planetária. Tá? Em pequena escala, ela é irrelevante. Ok? Seguindo aqui, então. Vimos esse exercício aqui já, tá? Então, qual vai ser o resultado disso tudo? Um centro de alta pressão no hemisfério norte, ele vai girar no sentido horário. Eu vou mostrar para vocês no índio depois. E um centro de baixa pressão no hemisfério norte vai girar no sentido anti-horário. Tá? Vai ser fazendo essa resultante aí para todos os hemisférios, né? Para todos os resultados aí possíveis, né? Alta pressão aqui, baixa pressão aqui. É essa conclusão que você vai chegar. Tá? Centros de alta pressão também recebem o nome de anticiclones, tá? É sinônimo. E baixa pressão recebe o nome de ciclone. Tá? Professora, ciclone não é aquele negócio ali que dá as ressacas no mar, assim, então, também. Por isso que é um centro de baixa pressão, tá? Ciclone é uma palavra que tem vários significados. Uma delas é essa, né, de centro de baixa pressão. Tá? No hemisfério sul, a alta pressão, que também é chamada de anticiclone, gira no sentido anti-horário. E, por sua vez, a baixa pressão, ciclone, gira no sentido horário. Então, nesse desenho aqui, o que nós temos? Né? Por exemplo, a gente tem essa alta aqui, né? Esse é o sentido que vai sair o vento. A gente tem essa baixa aqui, esse é o sentido que sai o vento. Então, esse aqui é um desenho que representa o hemisfério sul, né? É porque a alta pressão está girando no sentido anti-horário e a baixa pressão está girando no sentido horário. Tá? Professora, oi? Não está aparecendo. Não está aparecendo? Não. Oxi. Ah, tá. Esqueci de compartilhar a tela aqui, falha minha. Eita, peste, agora vai. Agora vocês estão vendo? Beleza. Então, a alta pressão gira no sentido horário no hemisfério norte, baixa pressão gira no sentido anti-horário no hemisfério sul. No hemisfério norte. No hemisfério sul, alta pressão gira no sentido anti-horário, baixa pressão gira no sentido horário. Professora, como é que eu vou fazer? Eu vou confundir tudo isso daí. Vou falar como foi que eu fiz para decorar isso, né? Ó, você tá no hemisfério sul, que é o que te interessa. Né? A alta pressão, que é o anticiclone, gira no sentido anti-horário. É tudo com A. Tá? Uma vez que você sabe um, o outro é o contrário do um. Tá? Então, se a alta pressão gira no sentido anti-horário no hemisfério no sul, a baixa pressão gira no sentido horário. Tá? Aí, para o hemisfério norte também, o contrário. Se a alta pressão gira no sentido anti-horário no hemisfério sul, ela vai girar no sentido horário no hemisfério norte. E se a alta pressão gira no sentido horário no hemisfério norte, a baixa pressão vai girar no sentido anti-horário. Então, você decorando um, você só vai fazendo o contrário para chegar no outro. Tá? Basta você saber que o hemisfério sul, a alta pressão, gira no sentido anti-horário. Tá? Isso a gente vê aqui claramente aqui no índice também, ó. Aqui, ó. Aqui nós estamos no hemisfério sul, aqui, ó, finalzinho da América do Sul, aqui, ó, um centro de baixa pressão, aqui, ó, tá girando no sentido horário. Tá?
Aqui é aquele perto da África, aqui, cadê? Aqui, ó. Aqui tá a África. Então, o centro de alta pressão aqui tá girando no sentido anti-horário. Nós estamos no hemisfério sul. Tá? Vamos pro hemisfério norte. Ó, tem uma baixa bem boa aqui, ó. Uma baixa pressão aqui no Atlântico Norte, ó. Girando no sentido anti-horário. A baixa pressão. Tá? Vamos ver se eu acho uma alta aqui. Aqui. Tá alta no sentido horário. Então, esse é o movimento que o ar faz. Ele vai saindo da alta em sentido horário, aqui no caso no hemisfério norte. Uou! Uou! Caiu aqui na baixa pressão. Então, ele vai fazendo uma espiral ascendente para sair da alta pressão, cai no caminho aqui da baixa e vai fazendo uma espiral descendente aqui para ir para o centro de baixa pressão. Tá? Mesmo movimento vai acontecer para o hemisfério sul, só que o sentido do giro é invertido. Tá? Mas lembra, isso é em escala planetária. Você não vê isso dentro da sua casa. Perfeito? E agora, um último conceito, as brisas. As brisas de marítimo e terrestre e as brisas de vale de montanha. Tá? A ocorrência das brisas também tem relação direta com essa questão da diferença de pressão. Então, o que você tem durante o dia? O que é a brisa marítima? A brisa marítima acontece por quê? Porque durante o dia o continente ele se aquece mais rapidamente do que o oceano. Então, ele vai, o ar vai sair da água em direção à terra. Por quê? Porque a baixa pressão está aqui na terra e a alta pressão está sobre o mar. Então, o vento vai sair, da alta pressão em direção à baixa pressão, da água em direção à terra. Isso é a brisa marítima. Tá? De noite, contrário. De noite, o continente ele se resfria muito rapidamente, então eu tenho o ar frio descendo aqui sobre o continente e o ar está comparativamente mais quente sobre o oceano, então ele vai subir, tá? Então aqui eu tenho a baixa pressão sobre o oceano e a alta pressão sobre o continente. Então o ar vai ir no sentido, da alta para a baixa pressão, então da terra para o oceano. Ok? Temos também a chamada brisa de vale e de montanha. É o mesmo princípio. Então, de dia, o alto da montanha, que é a crista, ele se aquece mais rapidamente. Espera um pouquinho, crianças, que eu acho que estão batendo na minha porta aqui. Só um minutinho. Me enganei. Então, voltando aqui. Então, de dia, o alto da montanha, a crista, ele se aquece mais rapidamente do que o vale. Por quê? Porque o alto da montanha, todo mundo que já visitou uma montanha já percebeu isso. O alto da montanha, ele é mais exposto ao sol, Ele se aquece mais rapidamente, tá? Então, eu vou ter baixa pressão ali na crista e alta pressão ali no vale. O vento sempre sopra da alta para a baixa pressão. Então, o ar vai subir a montanha. Ele vai do vale para a crista. Por isso que a gente chama de brisa de vale. Tá? À noite é o contrário. Assim como a crista se aqueceu mais rapidamente durante o dia, ela se resfria muito mais rapidamente à noite. Primeiro porque tem menos ar ali em cima, É mais rarefeito, então a perda radiativa é maior, tá?
mas aí o ar ele vai se concentrar, né? A energia vai estar concentrada ali, tá mais quente comparativamente, né? A energia se concentra mais no vale, tá? Então eu vou ter uma alta pressão ali na crista, baixa pressão no vale. O vento vai descer a montanha, por isso que nós chamamos de brisa de montanha, tá? Aqui no Brasil a gente não se importa tanto com isso assim, mas tipo, quem mora nos Andes, por exemplo, cara, é super importante assim, na hora, o sentido do vento, qual vai ser a formação de nuvens aí em função, né, da geometria do terreno. Tá? A gente sabe que isso foi super importante para os povos de montanha, né, para gerenciar a própria ocupação do terreno. Né? Às vezes você tem uma montanha assim, tipo, um vale super fértil, assim, e tipo 5, 10 quilômetros para lá, é uma terra horrorosa, né? Por quê? Depende da geometria do terreno, como é que vai ser essas microcirculações atmosféricas dentro do terreno, tá? Mas a lógica é a mesma, tá? Então o vento vai soprar do vale para a montanha de dia, porque a alta pressão está no vale, tá? De noite o vento vai soprar da montanha para o vale, por isso a brisa de montanha, porque a alta pressão está na montanha, a baixa pressão está no vale. Ok? Então era isso para hoje, crianças. Alguma questão? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Fechou, então. Ficamos por aqui hoje, então, crianças. Boa semana para vocês. Obrigada pela presença. E espero que até a próxima aula eu tenha as notas de vocês, tá bom? Tá bom. Pode ficar, então. Uma hora que eu encerrando aqui, a gente já conversa, então, Jane. Bom? Obrigada, crianças. E até a próxima.